Lá vem a professora com que não te contaram sobre arte abstrata e contemporânea. No passado, um dos objetivos da arte era a beleza, não só no sentido estético, mas como uma virtude, assim como o bem e a verdade. Então, se era belo, era bom, se era bom, era justo. Ao entrar em contato com a arte, o observador experimentava um sentimento de elevação que o aproximava do sublime, da perfeição, como exemplo a ser buscado e como uma percepção do transcendente. Então, no século XIX, Louis Daguerre criou o daguerreótipo, um precursor da máquina fotográfica. E os irmãos Lumière patentearam o cinematógrafo e produziram o primeiro filme. Essas invenções, a fotografia e o cinema, levaram o artista a buscar modelos internos, subjetivos, sem ter que se preocupar em representar a natureza perfeitamente, já que agora haviam máquinas que faziam isso por ele. Então, no final do século XIX, o Claude Monet inaugurou o movimento impressionista com a obra Impressão Sol Nascente. Percebam como a figura humana não é mais valorizada. Ela virou uma simples mancha na superfície da tela. Tudo é difuso e desfocado. Estava preparado o terreno para as vanguardas do século XX, como o cubismo, futurismo e dadaísmo, que não priorizavam a figura perfeita, mas buscavam expressões subjetivas numa crítica ferrenha às instituições e à forma como a sociedade se organizava. A ordem era desconstruir. Eles só não falavam o que iam colocar no lugar. Em 1910, o russo Vassily Kandinsky produz a primeira aquarela abstrata, e nem preciso dizer que a figurativização da natureza foi totalmente subtraída, né? O Kandinsky também escreveu um livro chamado Do Espiritual na Arte, onde ele propõe, bem a grosso modo, reduzir o material e amplificar uma sonoridade interior. Vale lembrar que o Kandinsky trabalhou entre 1917 e 1919 catalogando obras de arte para o regime bolchevique que defendia a ditadura do proletariado, com uma visão materialista de mundo, além de ser responsável por inumeráveis mortes. Bastante contraditório, né? Na mesma esteira, o artista Kazimir Malevich, que ansiava por se libertar do compromisso da representação figurativa, buscava um meio de criar ou moldar uma nova sociedade, livre dos valores morais da família e da religião, bem afinado com o espírito revolucionário da esquerda russa. Considerado um pintor suprematista, o Malevich apresentou em 1915, numa exposição futurista, a obra Quadrado Negro sobre Fundo Branco. O quadro foi colocado num canto da sala levemente inclinado, imitando os tradicionais ícones religiosos do povo russo. O Malevich eliminava a imagem sagrada propositalmente, criando um anti-ícone vazio e escuro. Segundo ele, o espiritual que o preenchia não era compreendido por aqueles que o cercavam. Independente do gosto pessoal ou da opinião particular em relação à arte abstrata, vale lembrar que a arte proporciona ao homem meios para construir sua consciência e sua leitura de mundo. O que o Malevich apresenta na obra Quadrado Branco sobre Fundo Branco propõe uma tela de projeção pessoal onde cada um cria seu próprio significado. Particularmente, essa é uma leitura minha, eu acredito que esse tipo de proposta contribuiu para esse egoísmo que hoje é tão criticado, esse individualismo que é tão criticado e que é atribuído ao capitalismo. Mas me parece que a proposta inicial das vanguardas era essa valorização do homem, do subjetivo, e, consequentemente, brotou todo um egoísmo. As vanguardas, ao não se preocuparem com a beleza e assumirem essa postura de contestação, criaram uma espécie de anti-arte contrária ao belo. E citando Kant, aquele que é capaz de admirar a beleza tem um germe de bom caráter, enquanto a negação da beleza seria algo negativo, pois o Kant considerava que o juízo estético era universal e não pessoal e subjetivo.
Atualmente, apesar dos inúmeros exemplos positivos de excelentes artistas, a arte contemporânea, herdeira das vanguardas, promove o vulgar, valoriza instintos animalescos, a sexualidade, principalmente em relação às crianças, e ela aleja o homem de um sentido transcendente. A arte, gente, é fruto do espírito do tempo e ela não é isenta de intencionalidade. Então, por que será que isso acontece? E eu trago para vocês 2 exemplos de performance só para a gente refletir. A performance sementeira do artista Vito Acconti aconteceu da seguinte maneira: ele se escondeu numa galeria enquanto se masturbava durante 6 horas, tá? E aí, um sistema de som permitiu que os ruídos do seu ato fossem amplificados ao público. No Brasil, a performance Macaquinhos chocou muita gente e ela consistia nisso que vocês estão vendo aí na imagem. Pessoas nuas, de 4, numa posição que reduz ao homem como se fosse um animal, e essas pessoas circulavam aí no chão, enquanto circulavam, iam introduzindo dedos no ânus da pessoa à sua frente e cheirando o ânus da pessoa à sua frente. Isso aconteceu lá no Ceará, no Sesc, em Cariri. E, como eu disse, chocou muita gente e muita gente começou a perguntar: isso daí é arte? O que vocês acham? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um clique no sininho para ativarem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora.